Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaque, sempre trazendo pessoas para discutir a cidade, seus problemas e as possíveis soluções. E hoje trouxemos aqui, mais uma vez, um convidado muito especial e para tratar de um assunto específico, discutir a cidade e discutir de uma forma, uma visão pública. E nós resolvemos trazer mais uma vez uma pessoa muito especial que vai saber discutir isso muito direitinho comigo e com você. Temos o prazer de receber nessa noite Eloy Pietá. Boa noite, prefeito. Boa noite, Roberto Samuel, e boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras. Bom, e ele fundou um instituto para discutir a cidade. Ele explicou de uma forma muito interessante a cidade, até de uma forma histórica. Uma coisa que ele me chamou muita atenção é a questão viária. Ele acabou num mapa amplo, né, que nós temos, na verdade, somente duas grandes avenidas. Rodovia Presidente Dutra e Fernão Dias. E temos também um pouquinho mais lateral, que é a Rodovia dos Trabalhadores. Ele acabou fazendo uma meia-culpa, uma autocrítica, dizendo que realmente trabalhamos muito, mas ainda precisamos discutir melhor. É isso a função principal do Instituto Visão Pública, Eloy? Olha, Roberto, como é que surgiu esse instituto? Havia uma série de integrantes do meu antigo governo que atualmente não estão exercendo atividade no poder público. E eu achei importante reuni-los e dizer, olha, se nós não estamos tendo a possibilidade de agir, vamos pelo menos pensar. E assim nós ajudamos a cidade, porque entender uma realidade é já uma parte do caminho para solucioná-la. Não entender uma realidade já é um caminho para não solucioná-la. Então, nós resolvemos fazer uma avaliação, em primeiro lugar, de quais as forças externas que agiam sobre a cidade e como é que o poder local tinha ou não tinha possibilidade de encará-las e de resolver as questões que elas colocam, tá? Então, por exemplo, quando nós tivemos aqui um processo acelerado de industrialização, ao mesmo tempo a indústria atraiu uma população enorme. Veja, nós passamos de 35 mil habitantes para 735 mil em 4 décadas. Né? Algo assim impressionante. Depois, agora já estamos com 1.300.000, embora o crescimento populacional agora diminuiu. Nós tivemos crescimento de 12% ao ano de população, e hoje o nosso crescimento é de 1,3% ao ano, graças a Deus. Não crescemos tanto. Porque, veja, países que a gente considera países razoavelmente resolvidos, por exemplo, o país mais bem resolvido em termos de saúde pública é a Inglaterra, mas faz mais de 50 anos que a Inglaterra tem 55 milhões de habitantes. Então, é claro que se você tem uma população mais ou menos fixa, você pode ir elevando o nível de vida e chegando a bons padrões. Claro que a Inglaterra teve também um império, né, para sugar dos outros países, né, uma riqueza que aproveitou para o seu povo. Né? Eu reparei que realmente, uma coisa o senhor tem razão, parece que a cidade não pensa muito em si mesma. Ela pensa no imediato. Eu assisti hoje o programa com o prefeito Almeida, na rádio. Isso, a Rádio Imprensa 102.5. Isso, você estava lá, né? E quais as questões que as pessoas colocam? A minha rua vai ser asfaltada, né? Digamos, quando vai ser feito isso aqui, quando vai ser feito aquilo ali? Claro que isso é importante, porque a rua da pessoa é o que há de muito importante na vida cotidiana da pessoa, né? A água que vem ou que não vem é essencial na vida da pessoa, mas
também a cidade tem que ser pensada no seu todo, porque é aí que vai ter a consequência sobre a água, aí que vai ter a consequência sobre a rua asfaltada. Por exemplo, nós tivemos uma gravíssima crise de abastecimento de água aqui no final da década de 1990 e início da década de 2000. Né? O que tinha acontecido, então? A cidade cresceu em população e o sistema de abastecimento de água, ou a água disponível para o abastecimento, não cresceu na proporção. Então, a cidade ela tem que ser pensada no seu todo, porque vai repercutir na vida individual, na vida da família. E, então, o objetivo do Instituto, e você viu, você estava lá, na apresentação pública do Instituto Visão Pública, é justamente pensar a cidade em seus aspectos totais. Então, eu dizia o seguinte, se a indústria trouxe essa enorme população para cá, o que ocorre hoje? Eu digo hoje porque é dos últimos 20 anos que isso está se gestando. Né? Os serviços que eles ultrapassaram em número de empregos que tem na cidade, ultrapassaram a indústria pela primeira vez. Mas a indústria continua sendo o principal força econômica, a principal geradora de riquezas da cidade. Então, quando você vê isso, você tem que ver, bem, mas e como é que é o emprego na indústria? O emprego na indústria, ele paga mais, 1/3 a mais do que o emprego nos serviços, quando você está olhando a média. Né? E o emprego industrial, ele tende normalmente a ser mais especializado, exceto alguns serviços específicos, por exemplo, a saúde é um serviço, e aí exige uma grande especialização. Mas, por exemplo, se você está num atendimento, vamos dizer, na portaria de um prédio, isso é um serviço, né? Ele não exige tanta especialização. Né? Então, nós temos como principal serviço hoje na cidade o transporte de cargas. Bem, aí nós temos que nos perguntar, o transporte de cargas, o que ele traz para o conjunto da cidade? A expansão dele. Bem, em primeiro lugar, traz muito caminhão. Muito caminhão. É só você ir, por exemplo, no Presidente Dutra, né? Ali na Papa João Paulo, no Presidente Dutra, você vai ver nas partes mais estreitas como está cheio de caminhões. Né? Então, caminhões você começa a ter em vários bairros da cidade, e o caminhão é grande, o caminhão ocupa um espaço maior na rua. Né? O caminhão ocupa um espaço de estacionamento, o caminhão é mais lento. Né? Então, veja, nós não podemos simplesmente deixar as forças do mercado que vão fazendo a cidade. Isso que eu falei também. E o Instituto vai ter força para isso? Não, olha, nós... O senhor acredita que é uma movimentação, a partir do momento que a população comece a pensar... Eu, quando era prefeito, eu fui 8 anos prefeito, quando era prefeito, tomei uma série de medidas, né? Mas agora eu não sou. Né? Então, na verdade, me cabe hoje sugerir, né? Me cabe hoje analisar a mim e aos que faziam parte do meu governo e aos que, por exemplo, estava lá o pessoal das universidades. Sim. Né? Aliás, tinha muita gente. Tinha dirigentes sindicais, sim, de 10 sindicatos de trabalhadores, sim, tinha empresários, tinha o pessoal das universidades, tinha o pessoal do governo. Né? Mas eu ia chegar nesse ponto. Naquilo ali... Municipal, né? Governo municipal. Sim, eu senti que o senhor mostrou muita força. E eu senti até que chegou a ser assustador para alguns integrantes do governo. Não sentiu dessa forma? Como se fosse algo, como o senhor mesmo disse, de pensar a cidade e acabar tendo boas ideias que possam interferir diretamente no governo? Não, mas veja o seguinte, o governo ele tem um cotidiano que é um liquidificador. Né? Porque... O governo tem que cuidar de tudo, tem que cuidar, por exemplo, do engarrafamento que está tendo nesse horário em algum lugar. Sim. Né?
Se um semáforo não funciona, o governo tem que fazer funcionar, né? Se falta água hoje num bairro, o governo tem que pôr água. Verdade. Né? Se cai um prédio como caiu outro dia, né? Coisa rara, mas caiu, né? O governo tem que estar lá 24 horas sequenciais, sem descanso, todos os dias, até resolver aquela equação, né? Então, o governo, ele tem uma pressão enorme, às vezes é pressão do Judiciário, pressão do Ministério Público, pressão do Tribunal de Contas, pressão da população, tem todo mundo que quer falar com ele o tempo todo. Então, o tempo para pensar é muito pequeno. O Instituto Agora nós que não estamos no governo, né, nós temos um pouco mais de tempo e de liberdade, sem a pressão do imediato. Então, Roberto, o Instituto, na verdade é o seguinte, eu acho que você tem razão. Alguns do governo ficaram preocupados, mas o que esse povo vai falar? Né? É verdade. Mas eu acho que depois que nós mostramos a que viemos, sim, que é justamente pensar a cidade como um todo, né? E nesse sentido ajudar a sociedade, ajudar a universidade, ajudar os governos, compartilhar com eles essas questões, ficaram mais aliviados. Com certeza. Estamos conversando com ex-prefeito, ex-deputado, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, né? Tudo ex, né? Tudo ex, mas atual marido diretor, da Janete Petá. Atual marido, com amor. Não, e eu sou diretor executivo desse Instituto Visão Pública, que tem como objetivo, mas não é só a cidade de Guarulhos, não, viu? Nós temos relação com várias outras cidades, e nós vamos surpreender com outras iniciativas logo adiante, logo no ano agora de 2014. Tá certo. Olha, vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos ainda com Eloy Pietá, ex-prefeito e ex-monte de coisa, mas atualmente muito ativo e pensando muita coisa. Mais ex do que atual. Mais ex do que atual, mas continua atual marido da Janete Petá, por favor. Isso faz 41 anos, né? Continua. Então, portanto... Vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência.